Boa noite a todos. Nós estamos vivendo na sequência do estudo sistematizado, a nossa aula número 12, que trata da volta do espírito à vida espiritual. Ou seja, traduzindo, vamos falar um pouquinho acerca de um assunto que muitas vezes nós não gostamos muito de tratar dele, mas é uma situação inevitável. Quando na lei de liberdade se fala de fatalidade, o que é dito ali é que a única coisa fatal para aquele que está encarnado é o desencarne. Portanto, é de morte que nós vamos falar mesmo. É o capítulo 3º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que completa esse ano 140 aninhos. São 17 questões. E o assunto ele vai ser abordado em três aspectos. O que acontece com a alma após a morte? A resposta dos espíritos é clara e objetiva. Volta a ser espírito, no caso desencarnado, porque mesmo encarnado nós continuamos a ser espírito, mas ali volta a ser espírito desencarnado. Outra pergunta muito importante que já vai acalmando a ansiedade de todos nós. A separação da alma do corpo é dolorosa? Ou seja, morrer dói? Não. Então já podemos ficar mais tranquilos. Perturbação espiritual. Ela existe, considerando-se que estamos vivendo aqui num planeta de expiações e provas. Portanto, a perturbação sequente à morte não é um processo físico, como é a perturbação sequente ao reencarne, que é a infância, que vai ter que ser vivida em etapas físicas. Portanto, o espírito tem que viver aquela sequência. Depende do desenvolvimento dos órgãos. A perturbação sequente ao desencarne é tranquila, depende só da condição moral. Quer dizer, cada um vai viver esse período dentro da sua realidade, da sua condição, ou seja, quanto melhor for o indivíduo, mais tranquilo esse período a que os espíritos deram o nome de perturbação. A alma após a morte, então, começando o nosso primeiro tópico. Bom, a morte é a única certeza para todos os seres vivos. Sinto muito lembrá-los disso. A curto, médio ou longo prazo, todos nós vamos morrer. Nossa, que coisa trágica, né? Numa quinta-feira assim, o povo esperando a sexta-feira, finalzão de semana. Eu não disse que vai ser agora. Pois é, mas é aquela coisa, eu tive que lembrá-los. Só que tem um detalhezinho. Já que é uma situação natural para todo ser vivo, todos nós vamos. Também quem queria ficar 998 anos ligado a um corpo que não oferecesse mais condições, que aos 80 já está meio assim, decadente. Então a lei de destruição é um processo normal. Se isso é natural, é normal, é a única situação fatal para o ser vivo, para aquele que está encarnado, e vamos usando o termo morte, até que pelo raciocínio a gente comece a entender morte como desencarne. Se é uma situação definida, por que não encarar de maneira lógica, racional, de uma maneira assim, vamos dizer assim, civilizada? Encarar o assunto de uma maneira tranquila, de uma maneira pelo menos equilibrada. Isso não é tão difícil de ser conseguido se nós aplicarmos ao assunto morte um raciocínio espiritualista, melhor ainda se for um raciocínio espírita. Também, já que nós estamos lembrando aos companheiros que a curto, médio ou longo prazo nós iremos desencarnar, nós iremos morrer, também é bom nos lembrarmos que a doutrina espírita é que nos dá as melhores informações acerca do assunto, contribuindo em muito para que a pessoa, o indivíduo, vá se libertando desse temor que é chamado pelos espíritos de irracional.
É por isso que o livro O Céu e o Inferno é aberto, o primeiro capítulo é porque o espírita não teme a morte. É uma afirmação que é feita nesse capítulo onde é trabalhado o temor da morte. Veja que se a doutrina espírita não tivesse contribuído como contribuiu para outros benefícios que nós temos, por termos assim sido informados dessa filosofia, melhor se a tivermos assimilado, mas se ela não tivesse nos oferecido nada além de subsídios para que nós pudéssemos trabalhar esse temor irracional, embora milenar, já acredito que ela teria cumprido muito bem o seu papel. É um temor que muitas vezes se transforma em terror. Algumas pessoas dizem que encaram com indiferença. Bem, nós temos que acreditar naqueles que dizem assim, mas a maioria não encara esse assunto com indiferença. E o que a doutrina espírita nos oferece são os recursos através da informação, através da comprovação, para que a certeza da continuidade comece a contrabalançar esse temor com relação a essa continuidade. Então, a certeza de que a alma é imortal e a maneira como nós vamos nos conduzir melhor dentro dessa imortalidade e principalmente naquilo que nos diz respeito agora mais de perto, nesse nosso próximo desencarne. Quando fala assim, todo mundo... Gente, mas ou nós vamos conversar sobre o assunto de uma maneira tranquila, ou nós vamos continuar sofrendo a vida inteira. Então, veja, tudo aquilo que nos cause temor, tudo aquilo que nos cause medo, tem que ser enfrentado e através do raciocínio. Não existe outra saída. Ou vamos continuar fugindo da situação e passarmos a vida atemorizados, não só com a ideia da morte, uma porção de outras situações que vão se manifestar nos casos clássicos do medo, que é, veja, a maioria esses casos são a maioria das situações que levam as pessoas até a busca de tratamento especializado. Nós vamos oferecer até uma boa bibliografia de apoio. Aqui o nosso capítulo do Livro dos Espíritos, depois a quarta parte ainda do Livro dos Espíritos, depois o Céu e o Inferno, mais tarde, depois da morte de Leon Denis, e finalizando as obras de André Luiz. Preferencialmente que a pesquisa, o estudo seja feita nessa ordem. Nós estamos tratando do assunto morte. Então é importante que essa ordem, para que a pessoa fique mais tranquila, seja obedecida. Do temor. Bom, se me parece, não sei dos companheiros, mas a maioria das pessoas sempre tem aquele receio e boa parte de nós não gosta nem de conversar sobre o assunto. Quais são as causas do temor à morte? Uma das causas apontadas, consequência do instinto de conservação que é comum a todo ser vivo. Veja, o instinto de conservação, ele é protetor ao indivíduo, à integridade física do ser e muito atuante principalmente quando não se dispõe de livre-arbítrio. Todo e qualquer ser tem recursos de defesa e sabe exatamente o que deve fazer para manter-se vivo, saudável a maior parte do tempo que lhe seja possível. Nós ainda trazemos uma forte carga instintiva e isso faz com que queiramos nos manter vivos, mesmo não entrando em considerações de ordem moral ou de ordem espiritual. É instintivo querermos nos manter vivos. Agora, um outro aspecto importante, noções insuficientes acerca da vida futura. Melhor dizendo, ignorância mesmo. Então, é o desconhecimento do que acontece depois. Por que é que nós não demos um realce à imortalidade? Porque a imortalidade é uma ideia inata. Ela deveria, por si só, estabelecer a confiança. Interiormente, veja, nós sabemos que a alma não é mortal, que não morremos. Mas aí sofremos a influência física da atuação dos instintos e aquele temor consequente e o depois. O que vai acontecer comigo depois? Isso faz com que o temor da morte seja muito atuante
E as pessoas, embora esse temor, esse sentimento seja atuante, a maioria de nós não procura soluções para que isso seja amenizado. A inteligência, que se reflete, claro, nos recursos que a ciência vem oferecendo, não conseguiu ainda vencer a morte. Aliás, a morte é invencível, porque é uma situação, é o processamento da lei de destruição. Chega o momento em que o espírito vai deixar aquele corpo que não lhe serve mais. Portanto, a ciência, que não se preocupa com o lado espiritual, ela tem procurado desenvolver recursos de modo que nós possamos viver mais e mais confortavelmente, o mais confortavelmente que nos seja possível. Apesar de tudo que a ciência coloca à nossa disposição, continuamos. E sinto informá-los que continuaremos morrer. Até que, civilizadamente, pelo menos de início, depois educadamente, depois conscientemente, comecemos a desencarnar. Quem não tem consciência do que é a vida, morre. Quem tem consciência, desencarna. E desencarne já é uma situação, é o mesmo quadro, mas já é uma situação de maior tranquilidade. Veja que a certeza do inevitável, vamos morrer, aliada ao desconhecimento e depois a carga instintiva, cria uma situação de temor e aquela ideia de que cessada a vida física nada mais existiria, o niilismo dos materialistas, não conseguiu fazer com que este temor deixasse de existir. Em primeiro lugar, veja, vamos raciocinar de uma maneira materialista, né? Se nada mais existe depois do corpo, qual a preocupação? Mas mesmo as pessoas que se dizem divulgadoras dessa ideia, parece que não são aquelas que partem para a morte com maior tranquilidade, muito pelo contrário. A ideia de que cessada a vida física nada mais existe, acaba criando uma situação de maior temor. Portanto, não é aquela mania de, olha, depois da vida física nada mais existe, isso não conforma. Porque vem de encontro uma situação interior que nós sabemos que a alma é imortal. Então, querer fazer com que durante uma reencarnação isso seja modificado, vai fazer que seja estabelecido o conflito. O que é que o Espiritismo diz a respeito do assunto? Quem é que se lembra qual foi o 4º capítulo da primeira parte da nossa sequência de estudo? Rapidinho. Quem lembra qual foi o capítulo do Livro dos Espíritos que já tratou do assunto? Vida e morte. Puxa, eu não avisei que hoje seria feita a prova. Então nós vamos ter que recomeçar o programa. Oswaldo, desliga, vamos recomeçar. É o princípio vital, exatamente. Ali nós vimos o aspecto físico da morte. Veja, consequente ao desgaste dos órgãos, não vamos entrar em detalhes, consequente ao desgaste dos órgãos, que vai fazendo com que a reposição vital seja insuficiente, chega um momento em que o corpo não oferece as condições para que o espírito se mantenha unido via perispírito. E essa união vai se desfazendo e a alma se liberta. Aí vem a perguntinha 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos donde se apartara momentaneamente. Gostei desse momentaneamente. Vocês podem grifar assim, bota um tracinho amarelo, verdinho, qualquer coisa, porque isso já vai criando um clima do que é a verdadeira realidade do espírito. O nosso verdadeiro endereço não é este aqui da vida material e nem da sequência de todas as vidas. O nosso verdadeiro endereço é o mundo espiritual. O espírito independe da matéria em função do seu progresso durante um período
ele vai encarnar e reencarnar sucessivamente, só que esse processo não vai ser mantido por toda a eternidade. Chega um momento em que ele não terá mais necessidade do processo da reencarnação. Portanto, cada reencarnação é um segmento da nossa existência de espírito, deixamos momentaneamente, porque para os espíritos 50, 60, 80 anos que sejam, isso é como fosse os minutos para nós, é a visão do espírito. Retornamos à verdadeira vida, conservando a nossa individualidade, isso é muito importante. Nunca mais deixaremos de existir e manteremos a nossa individualidade. E a cada reencarnação nós vamos sendo um pouco melhores. Quer dizer que a projeção para o futuro é sempre de melhor, é sempre positiva. Um pouco preocupante para aqueles que gostariam de fugir das responsabilidades. Porque se a vida do espírito terminasse com o corpo, você não carregaria a responsabilidade dos seus atos. Nem a ida para o céu e nem a ida ao inferno também resolveria a situação de responsabilidade. Quem conseguisse ir para o céu já tinha seu problema resolvido, quem fosse para o inferno não tinha como se preocupar, porque não ia sair de lá mesmo. Só que o probleminha não é esse. Continuamos, mantemos a nossa individualidade, geralmente a aparência da última reencarnação, o nosso coeficiente de inteligência, o nosso coeficiente moral. E os espíritos têm vindo dar as provas dessa realidade. No próprio livro Céu e Inferno, que faz parte da bibliografia deste capítulo, nós tivemos ali esse trabalho importante da codificação espírita, os depoimentos de espíritos que eram assim, pessoas que haviam sido conhecidas à sua época, de gente como a gente. É o primeiro trabalho em que espíritos medianos, espíritos endurecidos, bons espíritos, espíritos felizes, vêm falando da sua situação moral, deixando provas da sua identidade. Então é o momento em que as comunicações não se restringem aos anjos ou aos demônios, como eram consideradas até então, mas pessoas comuns que vêm contando as suas experiências de desencarnados. Então nós temos ali, claro, indicando primeiro os espíritos felizes. Veja que essa é a ordem que vem no céu e inferno. Felizes, medianos, dá até no finalzinho endurecidos e suicidas, que é para a pessoa não se chocar. Então ele começa vendo qual é a situação dos felizes até que chegue no final e vamos encontrar a situação daqueles que desencarnam em dificuldades. Belíssimas as comunicações de Sanson, Jobar, que foram companheiros de Kardec, o Dr. Demeuri, mais uma beleza esse senhor, a viúva Fulon, Marques, o mendigo. Então, depoimentos importantes de pessoas que tiveram vidas diferentes, mas a maneira como eles viveram e a importância do que viveram aqui na sua situação espiritual. Do livro, veja, desses depoimentos do céu e inferno, que foi a abertura oficial da comunicação entre os dois planos para o mundo moderno, veja, no aspecto assim, pessoas comuns e não mais instrutores, mas pessoas que vieram ali trazer a sua experiência. Nós chegamos depois às obras de André Luiz, que podemos dizer é o repórter oficial aqui dos tempos modernos, narrando, contando agora não apenas da situação moral, mas a existência de cidades, de colônias, onde os até então considerados mortos voltam a ter endereço, código de endereçamento, SIC, RG. Pois é, se vem às voltas com problemas familiares, estudantis, sistema econômico. Aí alguém poderia perguntar, e onde fica o descanso em paz? Sono eterno, aqui jaz, eterna contemplação para os que dessem mais sorte. Não acreditem nisso. Isso é intriga da oposição, ou seja, daqueles que querem manter a humanidade na ignorância. Espírito continua trabalhando e muito
se quiser aproveitar muito bem este espaço entre duas reencarnações. Mas o espírito continua mantendo o seu livre-arbítrio. Como tem gente aqui que encarnado não quer nada com o seu progresso, e ao invés de participar da sua reencarnação, vive à margem das oportunidades, na marginalidade da vida, no sentido assim moral, existe aquele que desencarnado também fica encostando o corpo, não, perispírito. Aí chega a hora que o Papai do Céu fala, vai voltar. Então, aí encosta o perispírito lá, encosta o corpo aqui, até que uma hora a vida não existe como o espírito não reagir diante da própria vida. O que existe apenas, segundo o que os espíritos vêm nos informando e melhor ainda, provando, é que a continuidade, o que existe é apenas a continuidade, sublime quando nós entendemos, maravilhosa e não menos responsável. Alguém um dia disse que saiu da vida para entrar na história. Nós não saímos da vida para entrar na história. Os personagens da história continuaram vivendo dentro da própria vida. Continuamos vivos, apenas que sem o corpo material. Individuais, identificáveis através perispírito. Qual é a bagagem que se leva da vida? Ora, as lembranças daquilo que fizemos e o resultado das nossas ações, boas ou más. Morte, falecimento, decesso, apagar-se, abotoar o paletó, capotar, que mais? Descansar, passamento, pois é, isso tudo são sinônimos de desencarne. E existe um desencarne padrão terrestre, ou seja, provas e expiações. Evidentemente, à medida que o espírito vai se desenvolvendo moralmente, que os corpos acompanhando essas modificações do perispírito, as humanidades compondo, veja, planetas de ordem mais elevada, o processo reencarnatório vai ser mais ameno, menos materializado, a morte, portanto, menos traumática. Ainda vivemos, por estarmos assim mais ao início da jornada do que exatamente ao fim do nosso processo reencarnatório, as experiências mais traumáticas, porque a ligação, a cola do perispírito ao corpo, do espírito imperfeito, é de ótima qualidade. Dúvida de desprender que é uma coisa, as imperfeições conferem uma qualidade fantástica. Tem aquele perispírito grudado no corpo e o espírito realmente recebendo uma influência muito grande. Mas a morte continua sendo apenas a separação do perispírito do corpo. Vê como o espírito não tem que se preocupar tanto? Não é um processo que ele vai viver. É um processo que ele vai participar assim. Espírito liga-se ao corpo via perispírito. O que vai se desprender é o perispírito. Em espírito nós nunca ficamos ligados ao corpo, porque são dois elementos incompatíveis. É apenas o perispírito que vai desprender-se gradualmente. Tanto é mais rápido esse desprendimento, quanto melhor o indivíduo for, quanto mais elevada for a sua condição moral. Quem é que tem uma facilidade maior com relação ao desencarne? Aqueles que já vivem desprendidamente, o que não significa irresponsavelmente. É aquele que, quando encarnado, já raciocina, já vive como espírito. O que não significa que ele não vai cuidar do corpo, que ele não vai usufruir o que ele tenha direito da vida. Não, ele vai participar de tudo, mas de maneira nenhuma esquecendo-se que é um espírito temporariamente vivendo uma experiência material. Quando no momento da morte, aquele instante assim que realmente separa, estou parecendo a Raquel, criando aquele clima assim. Ela fala que eu não convenço, preciso treinar melhor. Criando aquele clima assim de suspense. Naquele momento que marca o limite. Em primeiro lugar, não é um momento, mas é uma passagem. Por isso que Kardec só podia fazer essa pergunta, que ele sabia perfeitamente ser a pergunta mais preocupante para aquele que tem a desencarnar.
Porque depois de desencarnado existe a outra pergunta preocupante: morrer dói? Não. O que leva à morte pode ser doloroso, a doença, o traumatismo, seja qual for a circunstância que promove a exaustão do fluido vital a ponto de a ligação com o perispírito não poder ser mantida. A passagem, portanto, não é uma linha quebrada, é como se fosse assim esmaecendo, daquela materialidade aquilo vai se tornando mais suave, então é o que se chama de passamento. Essa passagem não é dolorosa porque a nível da nossa realidade ela é feita num estado de inconsciência. Então o espírito não participa conscientemente daquele momento. Isso não é com relação a um anestésico que possa ser oferecido ao corpo, não. Faz parte do nosso quadro aqui que o espírito vive esse período de passagem num momento de inconsciência. Alguns excepcionalmente podem viver isso no estado de consciência, mas a maioria de nós, espíritos ainda imperfeitos, essa passagem não é dolorosa. E o despertar, aí vem a outra pergunta: mais tranquilos que não dói? Então morrer não dói, pronto. Os problemas do corpo que possam estar causando dor ou desconforto são do corpo. No momento em que a alma se desprende, não tem porquê, ou não teria, melhor usar o antigo condicional, não teria porquê o espírito levar. Alguns levam, depois a gente conversa sobre o assunto. Mas isso são situações particulares e não faz esse problema de continuar sentindo a dor ou as sensações, são problemas individuais, não fazem parte do processo do desencarne. Passado esse período que já garantimos, os espíritos garantiram, por isso eu estou garantindo a todos vocês que não é doloroso, tem início a perturbação. Aí vem a outra pergunta: onde estou? O que é que aconteceu? A perturbação, de início, é um estado assim, é caracterizada por um quadro mental de confusão. O melhor exemplo que eu encontrei: quando despertamos de um sono muito profundo, quando se desperta de uma anestesia geral, você vai assim, os sentidos começam a voltar, você quer enxergar, mas não enxerga, os ouvidos me parece que voltam primeiro, a gente não sabe, geralmente você acha que a cirurgia está começando, aí uma alma fala assim: não, já terminou, você respira, bom, já terminou e eu estou aqui. Às vezes pode não estar, mas em todo caso, você está acordando, voltando à consciência. Mas é melhor brincar com o assunto. Se a gente não consegue nem falar e não consegue levar assim bem-humoradamente, é mais difícil. Um exemplo às vezes de perturbação é quando você muda de casa e a primeira manhã que você acorda, que a casa antiga você conhece todos os ruídos. Quando você muda de casa, às vezes muda a localização da cama, a gente acorda meio perdido, assim, não sabendo direito onde é que está, mais ou menos. Acredito que as pessoas que vivem experiências com fuso horário, então de início pode estabelecer um clima assim de confusão. Onde estou é a próxima pergunta. Alguns, além do onde estou, perguntam: quem sou? Tem gente que se atrapalha um pouquinho mais: quem sou eu? Tem gente que se perturba um bocadinho e esquece até da sua identidade. É essa da última reencarnação. Quanto tempo dura esse despertar? Depende. Veja, tudo que diga respeito ao espírito é relativo à condição moral. Isso não funciona só no mundo espiritual, não, já funciona aqui também. Não determina ainda os valores da sociedade, mas determina a maneira como nós vivemos. A própria sociedade, os seus valores, a vida, enfim. Quanto tempo dura? Estão curiosos para saber, né? Horas, dias, meses, anos, depende da condição moral. Quanto melhor for a pessoa, quanto melhor ele tenha se preparado para o desencarne, mais rápido esse período de perturbação. A lucidez vai retornando à medida que a influência da matéria vai cessando
E o recém-desencarnado, ou o desencarnante, melhor dizendo, começa a se ajustar à nova dimensão, à nova realidade. Mas existe um critério que a própria doutrina espírita que nos oferece, Kardec comenta isso em obras póstumas, que considerando-se o planeta Terra, então fica muito vago. Horas, dias, meses, anos, alguém pensa séculos? Possivelmente. Mas qual seria o normal para um espírito terrestre de provas e expiações, para que ele vivesse esse período de perturbação e despertasse já num estado de consciência? 8 dias. Antes disso, é uma exceção saudável. Depois disso, é aquele que estica a convalescença, que tudo ele demora mais para resolver, é aquele que vai então se prolongando, são problemas individuais, relativos ainda às imperfeições que são muito atuantes. 8 dias é o tempo suficiente para que um espírito de expiação e provas já saiba onde está, quem é, e já deu uma olhadinha assim: oi gente, nossa, quanta gente conhecida por aqui. Seria o normal. No que é que nós vamos investir para que possamos ter um melhor desencarne? Não é só o problema de ter um bom convênio, isso não resolve nem antes do desencarne em muitas situações, né? Mas prática do bem, consciência tranquila, conhecimento do assunto. Vê como não é difícil? Não são coisas fora da realidade das pessoas. Tudo que leve a você ter uma consciência tranquila, assunto esse que não é resolvido no momento do desencarne. No momento em que você estiver desencarnando, você não vai fazer mais nada a não ser desencarnar. Então você tem a existência inteira para resolver o problema de consciência. Aí a gente lembra da sugestão de Santo Agostinho: todo dia à noite, não estou querendo ser assim agourenta, mas todo dia à noite faz uma revisão do dia, que aí aquilo que tiver que ser consertado, os problemas, não foi acrescentado juro, correção monetária e outras coisas mais. Prática do bem, que já é um componente para que se tenha consciência tranquila. Conhecimento do assunto. Aí nós voltamos a dizer: embora respeitando outras filosofias espiritualistas e religiosas, ainda é a doutrina espírita que informa melhor o assunto, porque além de oferecer, veja, no aspecto filosófico, todas as informações, entrevista os desencarnados. E aí, como é que o senhor está se sentindo no momento do desencarne? Coisa que repórter pergunta na hora que o indivíduo está todo lá arrebentado. Como é que o senhor está se sentindo? Aí aquelas coisas assim. Ele pergunta: como é que o senhor está se sentindo? Os espíritos informaram. Cessada a perturbação. É aquele momento em que a gente nota que já era. Já era encarnado e agora é desencarnado. Você dá uma olhadinha assim, continua inteiro, pensando, sentindo, raciocinando. Isso é o normal. Não estamos considerando aqui casos particulares, individuais, o processamento da lei. Do momento do desencarne até 8 dias, o indivíduo tem condições de notar que já não está mais encarnado. E aí? O que é que eu faço agora? Tem espírito que às vezes vem com essa preocupação: e agora? Tudo bem, agora eu sei que eu desencarnei, para onde eu vou? Segunda pergunta: não tenho endereço de ninguém. Terceira preocupação: dinheiro. Tem dinheiro, não tem talão de cheque, como é que nós vamos nos arrumar por lá? Aqui, veja, tudo isso é resolvido aqui. Todo esse clima que sucede ao desencarne, é importante que ele seja trabalhado durante a existência. Quem realmente esforçou-se no bem, parte com a consciência tranquila. Melhor ainda se estiver bem informado, um despertar tranquilo. Os outros, preocupados, e boa parte com a vergonha danada, quando reconhece o tempo que desperdiçou na existência anterior.
encontraremos com aqueles que nos antecederam, as pessoas que partiram antes, aquelas que nós amamos, aquelas que nós ainda não amamos também. É natural que assim seja. Na medida do possível, Deus sempre dispõe para que o espírito se sinta assim muito bem em todos os momentos. Há muitos, até daqueles que nos antecederam, se tiverem condições, e se nós principalmente oferecermos essas condições, venham ao encontro dando boas-vindas. Reencontraremos aqueles que nos antecederam e que estão ali, que no momento não estão reencarnados. Os laços se reatam. Logo, logo você vai se reintegrando na sociedade espiritual, arrumando alojamento, ocupação, estudo e preparando-se, como aconteceu no reencarne, preparando-se para o desencarne, estaremos nos preparando para um próximo reencarne. Durante esse período, o espírito vai aproveitar, vai usufruir, vai curtir mesmo, no bom sentido, tudo aquilo que a vida espiritual possa lhe oferecer. Essa seria a situação de normalidade ao alcance de todo cidadão mediano do mundo de prova e expiações. Mas o que acontece? Muitos continuam levando sofrimento, desajustados à nova realidade, ignorando de estarem desencarnados. Quantos espíritos não sabem que desencarnaram? Até que antigamente, quando eu digo antigamente, é coisa de uns 20 anos, assim, 30, é antigamente para a maioria de vocês, né? O pessoal das reuniões mediúnicas achava que o único objetivo da reunião mediúnica era solenemente informar ao espírito comunicante que ele já estava desencarnado. Vejam, se fosse problema de informar, a espiritualidade o faria sem essa necessidade. Mas muitos continuam ainda, não é que ignorem, não aceitando que estejam desencarnados, porque ninguém desencarna sem ser informado, ou melhor dizendo, sem participar do seu desencarne. O estado de consciência dessa participação, sim, depende da condição moral. Outros carregam ainda sensações físicas, fome, sede, dor, emoções desencontradas. Se elas eram desencontradas aqui, continuamos com sentimentos de ódio, de tristeza, de medo, de ansiedade. Tudo isso decorrência das nossas imperfeições. Então, aqueles que são perturbados depois do desencarne já eram pessoas relativamente perturbadas aqui, despreparadas, de uma certa maneira indiferentes à realidade da vida. Tudo isso, todas essas dificuldades identificam apego, orgulho, egoísmo, claro que são sinônimos das nossas imperfeições. E é importante que essas imperfeições e que essas situações sejam trabalhadas por aqui mesmo. Essa história, dizem que brasileiro deixa tudo para depois. Não, o espírito imperfeito, não é só o brasileiro, não. Todos nós achamos que o problema da nossa mudança pode ficar para amanhã. Para que eu vou me preocupar com isso hoje? Amanhã eu vejo. E amanhã eu vejo, chega a hora de desencarnar e nada foi visto. Como trabalhar essas situações interiores, esses sentimentos, para que possamos ter um bom desencarne? Já que vimos desde o começo, vamos desencarnar. Hoje os desencarnados estão todos sorridentes. Não percam daqui a algumas semanas que o assunto vai ser reencarne. Nós vamos ficar sorridentes e eles vão roer as unhas, porque é a hora deles voltarem. Hoje eles estão todos tranquilos. A melhor maneira de se conseguir um desencarne tranquilo é vivendo como espírito, mesmo tendo um corpo. Isso não é impossível e muito menos difícil. Ter corpo é uma situação temporária na vida do espírito. E na realidade de prova e expiação, nós já podemos trabalhar muito a situação de apego. Primeira sugestão: comendo e bebendo para viver, e não fazendo ao contrário. Segunda sugestão: não se tornando prisioneiros de vícios e paixões. É o espírito que tem que ser o condutor do seu carro físico, e não o carro físico ser o condutor dos interesses, das emoções e das sensações do espírito.
educando-se e controlando as emoções. Isso é importantíssimo. Aliás, o controle da emoção é a primeira marca de que as lições já estão sendo assimiladas. Praticando a caridade em sua real expressão, não só a caridade no seu aspecto material, mas a caridade no seu aspecto moral, que é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, que leva à sublimação do apego, do orgulho e do egoísmo. E é isso que estabelece uma qualidade muito boa para a ligação. Um exemplo, a gente brinca, aquela cola, mas a ligação do espírito imperfeito, apegado, ainda prisioneiro de vícios, que só tem na vida material o seu interesse, a ligação do perispírito com o corpo é muito intensa, é muito atuante, o desprendimento é difícil. Porque não existe aquela situação do espírito querer partir. Ele é expulso em verdade e ele é o contrário, ele queria ficar juntando os átomos, as moléculas para poder continuar. Veja que quanto mais elevado moralmente, mais essas sugestões que nós colocamos aqui vão sendo fáceis de ser realizadas. Não estamos tratando de coisas impossíveis para o cidadão terrestre. É um controle relativo daquilo que nós vamos assim, das funções, de tudo que o corpo nos ofereça, procurando nos instruirmos cada vez mais acerca de como é a morte, qual é a vida futura, a importância da vida futura, melhor dizendo, a vida verdadeira do Espírito, e sendo bom praticando a caridade, porque todas as vezes que nós vamos ser bons, vamos ser caridosos, nós estaremos brigando com alguma coisa do nosso interesse. Então estaremos indo de encontro ao nosso orgulho e nosso egoísmo, e nisso nós vamos vivendo as liçõezinhas do desapego, favorecendo aquele momento em que nós vamos ter que deixar o corpo. Resumindo, existem vários tipos de desencarne, mas nós selecionamos aqui o desencarne de luxo, classe A, especial. Esse é o sonho de todas as pessoas. Claro, despertando, veja, não demorando muito naquele período de perturbação, despertando com consciência, já tendo possibilidade de perceber o mundo espiritual à sua volta, revendo os amigos, sem carregar as sensações físicas, muitas delas dolorosas. Não é isso que todos nós gostaríamos? Desencarne de luxo, classe especial, garante rápido desligamento e retorno à consciência, percepção do mundo espiritual e condições de participar da sua própria festa de chegada. Isso é importantíssimo. Até receber as flores que o pessoal está lá guardando, já trazendo para nos oferecer. E ainda de bonificação, ausência de sensações dolorosas. O que é que a gente tem que fazer para isso? Muito simples. Evite o comportamento avestruz. Não quero nem falar sobre o assunto. Fale sobre o assunto. Comece, porque todas as vezes que nós conseguimos falar de uma dificuldade, não é só ir por aí comentando para todo mundo, contando os seus detalhes íntimos, não é isso não, mas todas as vezes que for normal falar sobre morte, vida futura, faça. Porque isso vai tirando aquela cristalização, aquele temor que tem hora faz até prender a garganta. A pessoa tem certas doenças, eu lembro que os que têm mais de 20, nós assistimos algumas problemas assim de amigdalite, apendicite, todo mundo tirava as amígdalas, tirava o apêndice, depois chegou o câncer. O pessoal não falava câncer, falava, nossa, fulano está com CA. Como se ao falar o nome da doença já estabelecesse um contágio. Então, de maneira nenhuma tenha comportamento avestruz. Não quero nem falar sobre o assunto. Não roa as unhas todas as vezes que vá se falar nesse assunto. A Vênus de Milo se descuidou, vocês viram o que aconteceu, né? Não prenda a respiração quando vai se falar sobre o assunto, mas invista em tudo que lhe proporcione uma consciência tranquila. Então não é temer a morte que vai resolver o nosso problema do desencarne, mas é investir em tudo aquilo que não se constitua num peso, num transtorno na nossa consciência.
Invista na instrução, no conhecimento, e ainda voltamos a afirmar, a doutrina espírita é a que melhor informa. Ao invés de roer as unhas, estenda a mão e seja caridoso. Use as mãos na prática do bem. Com isso tudo a gente só vai respirar aliviado. Na próxima semana, quem é que está com o Livro dos Espíritos? Com a pluralidade das existências? Um bom assunto, porque pluralidade das existências vai falar de reencarnação. Para reencarnar, a gente tem que morrer. Então, é repetindo esse processo uma porção de vezes, que ao final a gente vai conseguir desencarnar, pelo menos mais educadamente. Oi? Depois, então não vai ter poesia, vai ser o hino depois da poesia, como é que fica? Maria Dolores sempre deixa a mensagem, hoje é uma oração, assim, até pequena, mas de um sentido profundo, muito bonito, é oração íntima. Depois da poesia, então os companheiros, nós vamos cantar o hino Allan Kardec. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, qual a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à lei do eterno amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aproves, Senhor.